Nosso boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta casa que sempre nos acolhe com muito amor. Agradecemos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga e aos dirigentes da casa essa nova oportunidade de aqui nos encontrarmos e por uns breves momentos tecermos comentários em torno da consoladora doutrina dos Espíritos. O tema escolhido está na obra básica O Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, onde da questão 400 à questão 418, Allan Kardec então vai questionar, vai conversar com os espíritos superiores a respeito da emancipação da alma. E vai tratar da questão do sono e os sonhos. Nós colocamos esse quadrinho aqui que estava lá, né? Outra vez até nós referimos a ele, mas hoje nós nos adiantamos. Então aqui, né? Nós vemos aqui, acho que todos conseguem ver, né? Então, esses três itens que estão aqui, esses três elementos, constituem no ensinamento dos Espíritos o homem. O homem terreno é constituído desses três elementos: o espírito, o corpo perispiritual, a túnica eletromagnética e o corpo denso de carne. E isso nos possibilita, como espíritos imortais, a deixarmos o mundo real, o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. E por um período de um tempo, às vezes de dias, meses, anos, no máximo um século e alguns meses ou anos, permanecemos então nesse mundo físico, nesse mundo material. Isso é possível fazendo uso dessa veste de carne. Então, o mundo real é o mundo espiritual. O mundo material é o mundo passageiro. Os planetas, os mundos, como já falamos aqui, na verdade são escolas, onde o espírito, habitante do mundo espiritual, o deixa temporariamente e reveste um uniforme de carne para frequentar essas escolas. Então, nós aqui todos viemos, né? E sempre voltaremos aqui ou em outros mundos semelhantes, nesse processo de evolução. Então, vamos falar um pouquinho do sono e os sonhos. E isso pela ótica da doutrina espírita. Sabemos que lá fora... E a questão do sono e os sonhos já é estudado desde a Grécia Antiga. Mais de 2.500 anos já essas questões são estudadas, né? Os filósofos gregos, Sócrates, Platão, já trabalhavam essa temática. Atualmente, a nossa ciência também já estuda, né, a psicanálise. Todo esse pessoal se atém a esse conhecimento e o interpreta, né? Lá fora, a gente vai hoje não é muito comum isso, mas antigamente tinha muito bancas de revista, né, quando não tinha internet. Então você passava na banca, tinha manual de interpretação dos sonhos, né? E tinha pessoas que adoravam isso, né? Então era muito comum, mas ainda muitas pessoas se dedicam, né? Principalmente quem gosta de jogo de bicho, aí sim, né? Vive sonhando com o bicho que quer acertar. Mas faz parte da nossa evolução. Mas para entendermos esse processo dentro da ótica espírita, focalizamos aqui. Então, quando estamos aqui, estamos, na verdade, o corpo de carne, na verdade, é uma prisão, né? Quando estamos na carne, estamos prisioneiros da carne. Só a deixaremos quando findar o nosso tempo, né, de permanência e adquirirmos a nossa liberdade. Então, justamente por essa interpretação que Kardec vai questionar os espíritos na questão 400 e vai fazer essa pergunta que nós vamos ler e tecer alguns comentários. Então, nós vamos... A questão 400, e Kardec pergunta assim: o espírito encarnado, nós somos espíritos encarnados,
permanece voluntariamente no envoltório corporal, há obras que dizem assim, permanece de bom grado. Outros tradutores já mudam aqui a frase, mas esse é o entendimento. O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal. Será que nós estamos mesmo de boa vontade? Estamos aqui, se a gente pudesse se expressar mesmo, todos nós estamos felizes, entre aspas, né, de estarmos na matéria, prisioneiro de um corpo que nos limita muito e nos deixa, pela grosseira do mesmo, 5 acanhados sentidos: visão, tato, paladar. Mas nós temos mais do que isso, somos mais do que isso. As nossas possibilidades são muito maiores, as nossas faculdades, só que elas estão embotadas pela grosseria desta veste. É como uma pessoa que entra no mar, quem já tomou banho de mar, né, na praia, quando você está no rio, você anda, já não tem a liberdade de quem anda na terra, você se sente pesado, preso. Então, quando a gente volta para a terra, a gente anda com mais facilidade. Então, estar nesse corpo nos dificulta muito, mas é necessário, porque através dessa lei da reencarnação é que nós vamos evoluir. E precisamos dessa matéria para trabalhar na matéria. É como o astronauta, eu já falei, né? Para ir no espaço necessita daquela roupagem especial. O escafandrista para ir no fundo do mar necessita usar. Então nós também, para evoluirmos, Deus, na sua inteligência suprema, né, idealizou todo esse processo de vestirmos roupagens carnais e interagirmos nos mundos físicos, pelo tempo, pelo período. Mas a nossa realidade verdadeira é a dimensão espiritual. Todos nós vamos voltar para lá um dia. Já estamos perto, a maioria de nós, né, já estamos no término. Uns estão começando agora, mas muitos de nós já estão acabando o seu tempo. E vamos voltar novamente à vida real. Retornarmos ao convívio com aqueles que já nos antecederam, já foram à nossa frente. Então a pergunta se a gente está aqui, permanece voluntariamente no envoltório corporal. E olha só a resposta que ele diz. Agora ele vai fazer uma comparação e nós vamos pensar aqui. Imaginemos agora a penitenciária aqui de Florianópolis, onde temos muitos irmãos lá cumprindo pena, né, resgatando seus compromissos com a lei dos homens. Então perderam provisoriamente, temporariamente a liberdade. E cada um tem o seu ano de pena. Chegando o término, serão libertos, sairão da prisão. Então ele diz assim: é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves, ou se o prisioneiro se agrada do cárcere. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado dele. Olha só, quanto mais grosseiro for esse envoltório, mais anseia o espírito em sair dessa roupagem que o asfixia, que dificulta os seus movimentos, o seu agir. Então nós não estamos de bom grado. É necessário porque necessitamos evoluir. E agora ele vem na pergunta 401, ele faz assim: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Estamos olhando aqui o quadrinho, aqui está. Ó. Nós somos esses 3 elementos, né? Então, quando vamos dormir, esse aqui dorme. Então, o que é o sono? Antes do sonho vem o sono. O que é o sono? É um processo fisiológico que faz com que o corpo venha a entrar nesse estado de sono, né, de adormecer, e tem o objetivo de repor as energias gastas durante o dia. Então, todos nós temos que dormir. Quando eu era criança, aprendi no ginásio que o dia se divide, né, e nós sabemos disso, 24 horas. E que o correto seria assim: 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Lazer. Mas isso não ocorre mais hoje no nosso momento aqui. Né? Pessoas aqui trabalham mais do que 8 horas, dormem menos do que 8. E falando com relação a dormir 8 horas, uma pessoa que viva 70 anos, se ela dormir corretamente 8 horas por dia, ela vai passar 25 anos dormindo.
Olha só. Como é que o sono é importante. Então lembramos também, e aprendi isso aqui hoje pesquisando, que nós precisamos de 3 coisas que são essenciais para nos mantermos em equilíbrio e harmonia, mantermos esse corpo harmonizado, equilibrado. Precisamos alimentá-lo, ingerir alimentos, fazer uso da água e também do processo do sono. Inclusive, lendo hoje, vendo um vídeo, cientistas fizeram a experiência com 3 gaiolas, A, B e C. E nessas 3 gaiolas colocaram X ratos em cada uma delas. Vamos dizer assim, 10 ratos em cada gaiola, 3 gaiolas. E fechando as gaiolas, eles começaram a experiência. A primeira gaiola, os ratos podiam beber e comer. Mas quando ia dormir, ele sacudia a gaiola e o rato não dormia. Então o rato tinha alimento, tinha comida e tinha água. A outra gaiola, ele supriu a água e dava só a comida e deixava dormir. E a outra só a água. Então aqueles que tinham água e dormiam, estavam tranquilos. Que tinham comida e dormiam, estavam tranquilos. Agora os ratos da gaiola que não conseguiam dormir, embora comesse e bebesse, eles eram super agressivos. Então vê como o sono é importante no nosso equilíbrio durante o dia. Então a noite bem dormida vai facilitar que no outro dia a gente possa acordar, né? E partir para a luta em equilíbrio. Então a pergunta é essa: se durante o sono a alma reposa como o corpo, se os dois descansam. A gente fez assim um desenho, dá a impressão assim, né? Que o corpo está aqui, aí o espírito é aqui, revestido do perispírito. Então o corpo está deitado na cama, o espírito também está deitadinho ali ao lado. Será que repousa da mesma maneira, filho, os dois dormindo, corpo e espírito ali junto? A gente não sai do quarto, fica ali, ou sai? Então, se repousa ou não como o corpo? E aí a resposta, não. O espírito jamais fica inativo. Quem precisa de repouso, de descanso, é essa veste de carne. E a resposta continua. Durante o sono, os laços que unem ao corpo se afrouxam. E o corpo não necessita do espírito. Então este percorre o espaço e entra em relação mais direta com os espíritos. Então todas as noites, quando nós vamos dormir, ou não quer dizer que você seja de noite, né? Porque também há pessoas que dormem de dia. Mas sempre que passarmos pelo fenômeno do sono, é natural que a gente saia. Aí se chama emancipação, ou desprendimento, ou desdobramento. Então o corpo está ali, e o corpo perispiritual envolvendo o espírito se afasta do corpo, mas não se desliga totalmente. Os laços fluídicos são afrouxados, permitindo uma locomoção conforme o seu estado evolutivo. Então a pessoa sai e entra em relação direta com a dimensão dos invisíveis, com o mundo espiritual. Entra em relação com o mundo dos mortos, entre aspas. Então todas as noites nós saímos do corpo e vamos vivenciar experiências, aprendizados, conhecimentos, dar vazão a comportamentos que nós temos tendências e que muitas vezes aqui não teríamos coragem de colocar em prática, mas durante o sono a gente dá vazão. Então a noite é a continuação do dia. Todas as noites nós saímos do corpo e adentramos. E vamos visitar então espíritos que temos afinidade, semelhante atrai semelhante. Revemos parentes, amigos, espíritos encarnados e desencarnados. A noite é a continuação do dia. E avançamos então nas questões. Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Aí vai entrar a questão dos sonhos. O que é que são os sonhos? Os sonhos seriam as lembranças desses acontecimentos, desses fatos, dessas ações, desses comportamentos que nós vamos ter durante o fenômeno do sono. É o que estamos vivenciando, o que estamos fazendo no mundo espiritual.
em relação com os espíritos encarnados ou desencarnados. Então essa lembrança, muitas das vezes muito vaga, porque a gente não consegue se recordar de todo esse momento de desprendimento, elas são trazidas muitas das vezes. E a gente tem pessoas que acordam e se lembram de alguma coisa. Tem gente que diz que nunca sonhou, mas mesmo os que dizem que nunca sonharam, sonham. Só que eles não têm ainda a condição de trazer essas lembranças. Ou não, também não é permitida. Muitas das vezes não é possível a gente se recordar. Mas tem pessoas que conseguem. Mas então os sonhos são essas lembranças do que estávamos fazendo, do que estamos vendo. E a gente traz as recordações. Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei, diz ele, que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades. Não só essas 5 aqui acanhadas que temos no corpo. Que no estado de vigília, quando estamos acordados, né? Tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Então é possível durante esse processo o espírito recordar de experiências, de vivências de outras existências, como se visse num filme. Então é possível rever cenas do ontem, e talvez às vezes consiga explicar o porquê de estarmos assim nessa atual existência, porque essa aqui é a continuação da anterior, de outras, né, que se refletem no hoje. Então durante o sono é possível rever o passado, e muitas das vezes, às vezes como forma de nos encorajar, de nos ajudar a enfrentar a existência atual, os espíritos às vezes nos permitem ver brechas do que nos aguarda lá na frente. E às vezes a pessoa não está conseguindo suportar as provas, né, as situações amargas, difíceis, dolorosas que está enfrentando agora. Nós temos aí esse momento aí lá do Rio Grande do Sul, né? Então imaginemos esses nossos irmãos que agora de repente, do nada, se viram sem abrigo, sem casa, sem morada. E como suportar tudo isso? Como ter coragem para continuar a vida? Como não se desesperar e buscar no suicídio a saída? Então muitos desses nossos irmãos durante o sono, os seus irmãos espirituais, os seus anjos guardiões, os amigos que lhe querem bem, tanto encarnados como os desencarnados, os procuram. E eles são levados a locais onde eles têm conversas particulares, onde eles vão mostrar cenas de que o hoje é o reflexo do ontem. Que aquela situação que a hora estão enfrentando, muitas delas, está aqui no Livro dos Espíritos, foram escolhidas por nós mesmos. São provas que nós mesmos escolhemos para ver se podemos suportar. E aí então nós vamos começar a entender. E quando a gente acorda, a gente volta mais animado. Assim acontece conosco, a gente vai dormir preocupado, com um problema, com a dificuldade, angustiado, e a gente acorda diferente no outro dia. Porque durante aquele momento lá de desprendimento, de emancipação, nós recebemos os conselhos dos amigos espirituais, que nos acalentaram, que nos ajudaram, que nos mostraram às vezes até situações mais para frente, de que aquele obstáculo que estamos enfrentando será superado. Porque tudo tem um começo, um meio e fim. Até tem uma obra que fala sobre suicídio, e o irmão espiritual diz assim: se o suicida esperasse 1 minuto a mais, além daquele instante em que cometeu o ato de cortar a existência, a solução viria. Estava a caminho. Bastava esperar 1 minuto a mais. Mas às vezes a dor, o sofrimento, o desespero é tão forte que a pessoa não suporta e acha que desertando é o melhor remédio. Porque crê que a morte é o fim de tudo, resolve todos os problemas. Né? Claro que há suicídios que a pessoa não acredita que a vida continua e até o busca, porque anseia encontrar aqueles que partiram na sua frente. Quem duvidar, lembra do do romance Romeu e Julieta, né? Então a pessoa fica se matando e encontra o outro, mas não encontra tão fácil não. Mas esse não é o nosso tema. Então, durante o sono, há todo esse processo de orientação, de esclarecimento daqueles que nos querem bem. Mas se somos ajudados na faixa do bem, do amor, do acerto, também muitos de nós, durante o sono, vai dar vazão a comportamentos ainda muitos equivocados, né? Dando vazão a procedimentos, né, que mostram o quanto ainda precisamos evoluir. Então diz ela aqui:
tem lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Olha só onde vai o processo do sono e dos sonhos. Seja deste mundo, onde estamos agora, ou de outros, porque todos os mundos lá fora são habitados. E muitas vezes amizades nossas, conhecidos nossos, não estão aqui na Terra. Estão habitando em outros planetas semelhantes ao nosso, em experiências de evolução. Assim como nós estamos aqui hoje, mas não é a primeira vez que nós estamos aqui. Nós já andamos por outras casas, outras moradas. Não é a primeira vez que estamos na Terra, nem será a última, mas é uma das mais, como diz aí no Livro dos Espíritos, atrasadas da nossa evolução, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. É uma prisão, e quem está na prisão se equivocou com as leis dos homens e, acima de tudo, com a lei divina. Então, por isso que o que mais se destaca aqui no nosso planeta é a dor, é o sofrimento, é a miséria, é a dificuldade, é a desigualdade. Se Deus é tão bom, por que toda essa, né? Uns nascem em berço de ouro, outros em extrema miséria. Uns têm tudo, outros não têm nada. Um esbanja saúde, outros desde que nasce, já nasce cheio de problemas. Deus não é tão bom? Então, só a doutrina espírita nos traz essa explicação, né? Somos seres viajantes da eternidade. A nossa vida não começou no berço, nem vai se encerrar no túmulo. Nós somos seres já... A nossa idade, né? Como disse Nosso Senhor aqui na última palestra, né? A idade do corpo a gente sabe. Não foi isso que ele falou? Mas a idade nossa mesmo com o Espírito nós não sabemos. Cada um de nós saiu do Criador, como Ele nos criou, a gente não sabe também ainda, né? Mas teve seu tempo. Uns saíram na nossa frente, por isso que existe a crença dos anjos, dos espíritos puros, mas não foram criados puros. Seria ilógico, Deus cria os puros e outros atrasados. É que os puros já saíram na nossa frente, igual Jesus. Um dia seremos como Cristo, mas isso vai levar muito tempo ainda. Todos estamos fadados a chegar nesse processo. Somos imortais, mas vai depender do nosso esforço, do nosso trabalho, né? Então, durante o sono, a gente passa por esse processo. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os espíritos, seja desse mundo, seja de outro. Frequentemente dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhum sentido. Engana-te, é quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. Mais uma vez aqui, ó. Em uma outra existência ainda é possível ver situações. Está escrito aqui. Por isso que não tem sentido quando a gente acorda. Parece uma mistura, né? Mas aí também nós vamos chegar aqui, já nosso tempo voa, né? É que existem realmente os sonhos espíritas e aquilo que são simples reminiscências, recordações, preocupações da vigília, que durante o sono se refletem em forma de imagens. É como se a gente fizesse um balanço do dia, ou do momento que estamos vivendo. E revemos tudo quando a gente vai no psicólogo, a gente começa a contar lá da infância. Tem isso, passou por aquilo, né? Aí ele vai trabalhando, né? Todos aqueles sentimentos, aquelas coisas que nós enfrentamos. E durante o sono a gente faz esse apanhado. Por isso que aí cria todas essas cenas assim bizarras, estranhas, que não tem sentido, mistura tudo. Mas tem lógica no final. Mas o sonho real é, como se diz assim, ele é muito colorido, é muito real mesmo. Você até muitas vezes sabe que está em processo de desdobramento. Alguns conseguem isso. E o ideal, como diz alguns entendidos aí, é que a gente, quando for dormir, levar sempre consigo um caderno e uma caneta. E quando acordar durante a noite e se lembrar de alguma parte de algum sonho, anotar no caderno. Se criar esse hábito, com o tempo nós vamos desenvolver um potencial de lembranças muito maior. Ainda estão mortos de sono, entre aspas, ele não sabe nem se lembra de escrever. Mas quem conseguir, que tente, né? O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar suas cadeias para investigar no passado e no futuro. Porque nós temos curiosidade de saber o porquê que eu sou assim. O porquê que eu passo por isso. Por que a minha vida é daquela maneira. Por que aquela de fulano é diferente. Nós temos essas questões conosco, todos nós temos. Então, durante o sono, a gente vai investigar. E vai descobrir as respostas.
Aí tem, né, quem lê as obras de André Luiz, tem muitas passagens de obras de André Luiz que falam a respeito dos sonhos, né? De que muitos de nós, principalmente quem trabalha, que tem tarefa na casa espírita, que é assíduo, dedicado, que se doa mesmo 100% ao movimento espírita, e se compromete com a doutrina e vivencia no seu dia a dia essas informações dos espíritos, né? Muitos dão continuidade quando vão dormir às tarefas que realizam aqui no plano físico e que se desdobram, né? Principalmente as tarefas de intercâmbio mediúnico e reuniões mediúnicas, aquelas tarefas de obsessão. Depois, quando os envolvidos na tarefa, encarnados, vão dormir, voltam para casa, saem do centro, e que vão dormir mesmo conscientes do compromisso que assumiram, esses, durante o sono, voltam a casa e interagem novamente agora com a realidade do mundo espiritual aqui, mais de perto. E funcionam também muitas vezes como médiums, doam fluidos vitais que só eles possuem no seu perispírito, porque o desencarnado não tem fluido vital. Quem tem fluido vital somos nós, os espíritos encarnados. O que é o passe? Uma doação de fluido vital que o médium detém. Vai dar do que tem em excesso àquele que está em desequilíbrio. Então, durante o sono, a gente volta aqui, ou vai também em colônias espirituais, no espaço, onde for, vai em tarefas de estudo, de aprendizado. Até tem uma obra de André Luiz que é bem pouco essa assiduidade, esse compromisso. Mesmo que a gente se comprometa aqui, a gente às vezes, quando vai dormir, não esquece tudo. E nem vem para cá, vai para outros locais. Tem uma obra de André Luiz que tinha um curso lá que tinha 300 inscritos encarnados no curso. E quando ocorre o sono, dos 300 comparece só 30. Porque o restante vai para outros locais. Cada um vai dar vazão aos seus desejos, satisfazer as suas necessidades. E na maior da parte, as necessidades, né, ainda muitos inferiores, que nos arrastam, nos atraem, porque a gente, na verdade, quase que usa uma máscara aqui no mundo físico, né? O que nós somos mesmo, a gente só descobre quando está fora do corpo. Então, estando o corpo adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. E ele nos avança dizendo assim: pobre homens que conheceis tão pouco do mais ordinário fenômeno da vida, acreditais ser muito sábios e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A essa pergunta de todas as crianças: o que é que fazemos quando dormimos e que são os sonhos? Ficais sem resposta até aquele momento, porque agora com a doutrina espírita nós temos a resposta. A noite é a continuação do dia. Eu até digo que a noite é a hora do recreio do aluno, que sai da sala e vai fazer as suas pesquisas, né? O sono libera parcialmente a alma do corpo, totalmente ocorreria o desencarne. Então esse desprendimento, esse desdobramento, essa emancipação, ela é parcial, não é total. Total é quando os laços são desatados e ocorre o fenômeno da morte. Então a gente sai do corpo, mas fica preso a ele pelos laços fluídicos. E qualquer perigo que o corpo venha a ser submetido, o espírito imediatamente, mais rápido do que o relâmpago, volta. E outro detalhe: todo o trabalho que realizamos na dimensão espiritual se reflete no corpo físico. Às vezes a gente acorda muito cansado, vai descansar e acorda mais cansado ainda. Porque os nossos comportamentos lá às vezes não são elevados. E reflete no físico. Porque é como imaginar um poste com esse balão, né, que as pessoas usam para... né? Então o balão está preso ao poste pelaquela corda. Todo o movimento que o balão sofre reflete no poste. Então, se estamos presos ao corpo por laços fluídicos, é natural que todo comportamento fora do corpo reflita na indumentária física. Então, muitas vezes, em vez de repousar, de recuperar as energias, conforme o que estamos fazendo fora do corpo, reflete no corpo de forma muito grosseira e violenta. Então, comportamentos bons e elevados reflete também da mesma maneira. Traz paz, equilíbrio e harmonia. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte.
Então, diz aqui o Espírito também que todas as noites nós ensaiamos esse processo do desencarne. Todas as noites nós, entre aspas, morremos, porque parcialmente saímos do corpo. E o que é a morte? É quando esses laços são rompidos definitivamente. Aí não há como voltar. E cada um de nós tem um tempo para isso acontecer. Então diz ele assim: quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que será de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem, tiveram sonos inteligentes. Aí aqui é uma importância muito grande que Kardec nos orienta. Quem são esses que tiveram sonos inteligentes? E que quando ocorre o desencarne, logo se desprendem, não sofrem tanta perturbação. São aquelas pessoas que, durante as horas do sono, na dimensão espiritual, agiram de acordo com o Evangelho, tiveram comportamentos nobres, elevados, executando tarefas de auxílio, de assistência a encarnados e desencarnados. Esses, ao desencarnar, muitas das vezes encontram trabalhos realizados completos por si mesmo na dimensão espiritual. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Desses fatos deveis aprender uma vez mais a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Toda noite nós treinamos esse desprendimento. E um dia ele vai acontecer. Então, os que se dedicam a fazer o bem, a agir de acordo com a sua consciência, quando chegar essa hora, não passarão por tanta perturbação. Agora, aqueles que agem ao contrário, a perturbação é muito grande, né? Porque cada um de nós sempre colhe o que semeia. E isso para os espíritos elevados, pois os homens que com a morte devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tenho falado, vão seja a mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja a procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Olha só, nós vamos a mundos inferiores à terra durante o sono. Inferiores, irmão, não é inferior isso aqui? Mundos mais primitivos, onde os comportamentos são quase de animais, onde não existe noção de moral, de equilíbrio. E vamos beber dessas experiências. E quando a gente acorda, a gente vem bem brutalizado, bem animalizado. A nossa mente vem com aquelas ideias. Vamos beber ensinamentos, conhecimentos mais vis ainda. Então, tudo que o homem inventa aqui, direciona, ele traz de algum lugar. Todas as ideias, invenções, elas são colhidas durante esse processo do sono. É no sono, o mundo real, objetivo, que os espíritos colhem as informações, se envolvem experiências para materializar no plano físico. Então, os cientistas, eles têm sonhos muito diferentes dos nossos, porque eles vão, durante o sono, dar vazão a essa descoberta. Quem duvidar disso, leia a vida de Einstein, né? A teoria da relatividade, como é que ele chegou nela. Ele afirma que chegou nessa teoria através do sono. E um mês depois de ter conseguido essa coisa, um mês depois, em outro país, alguém também detectou a teoria. Aí se apressou em lançar antes da pessoa. Mas porque os espíritos, nessa vibração, cientistas, eles se encontram durante o sono, trocam ideias, experiências, informações e avançam em suas pesquisas. Então tudo isso acontece quando estamos dormindo, né? Mais vis, mais ignóbeis, mais nociva do que as professam entre vós. É o que engendra, e o que engendra a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos ao acordar, ligados pelo laço do coração àqueles com quem acabamos de passar 8 horas ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis que sentimos no fundo do coração, que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque os conhecemos sem jamais termos visto. Então nós às vezes nos relacionamos. A gente acha que isso aí é um outro, mas durante o sono a gente se revê. Daí onde surgem as simpatias e antipatias, né, que a gente não consegue explicar na vigília. Às vezes esse processo vem fora do corpo. E ainda que explica, né, por efeito do sono, o espírito encarnado estão sempre em relação com o mundo dos espíritos.
E é isso que faz que os espíritos superiores consintam sem repulsa a encarnar-se entre vós. Então, se não houvesse essa porta que se abre para a dimensão espiritual todas as noites, os espíritos mais elevados não encarnariam na Terra para ajudar o nosso processo evolutivo. Então, essa hora do recreio para esses espíritos é de suma importância, porque eles podem sair um momentinho dessa prisão que os asfixia, dessa inferioridade que a maioria da humanidade vive, porque eles já vivem um padrão de evolução mais alta, mas encarnaram aqui para nos ajudar. Então, esses espíritos, né, de uma escola mais elevada, não relutam em mergulhar nessa matéria grosseira, pesada, que eles não teriam mais necessidade, mas vêm para nos instruir, para nos auxiliar. Mas assim o fazem porque tem essa brecha, né, que se chama o sono, que permite o espírito sair do corpo, se emancipar, se desprender, e por um período permanecer na dimensão espiritual, revendo os seus afetos, as suas amizades, reforçando os seus conhecimentos, a sua fé. E isso acontece não só com eles, mas também com todos nós aqui, né? Que durante o sono vamos a esses ambientes, né? Então esse tema, ele tem muitas mais outras questões, mas o tempo não nos deixa, né? E Kardec ainda vai fazer muitas perguntas, né? Visitas espíritas entre os vivos, a transmissão oculta do pensamento, vai falar de letargia, catalepsia, morte aparente, que tudo são processos de emancipação do espírito encarnado enquanto está ainda preso ao corpo. Então há muitas maneiras de sair do corpo, não só pelo sono, mas também por esses outros processos que nós não temos tempo agora de tratar, né? Então agradecemos a atenção, os pensamentos positivos, e vamos nos lembrar dessa orientação dos espíritos, que é muito importante o se preparar, né, para bem dormir. O hábito da leitura edificante, da alimentação equilibrada, da higiene do corpo, do se desligar das preocupações do dia, para que a noite possa nos oferecer esse momento de convívio, né, com esses irmãos da vida maior, que nos aguardam esse momento para novamente nos abraçar, nos encorajar, nos ajudar no nosso processo de evolução aqui na Terra. Então, vos agradeço e rogo que a paz do Divino Amigo possa permanecer com todos. Muito obrigado.